Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, conversaremos sobre uma questão gravíssima, que é a problemática do aborto. Recentemente, ouvi de um médico bastante jovem ainda, né? Muito inteligente, cioso e cheio de si, a seguinte colocação. Ele afirmava assim: o aborto não é crime, a criança ainda não nasceu e o corpo é da mulher. Eu fiquei olhando para ele a me perguntar: mas o que é que o doutorzinho sabe disto? Na verdade, meus queridos irmãos, ele sabia de nada patavinas. Então, nessa nossa análise de hoje, eu gostaria de dizer que a união da alma com o corpo começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. As ciências contemporâneas, por meio de diversas contribuições, vem confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida humana se inicia. A doutrina espírita firma essa certeza definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando oferece registros de que o ser é preexistente à morte biológica. A tese da reencarnação, que o Espiritismo apresenta como eixo fundamental para se compreender a vida e o homem em sua amplitude maior, hoje é objeto de estudo de outras disciplinas do conhecimento humano, que através de evidências científicas confirmam a síntese filosófica do Espiritismo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Assim, não se pode conceber o estudo do aborto sem considerar o princípio da reencarnação, que a parapsicologia também aborda ao analisar a memória extracerebral, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de lembrar espontaneamente de fatos com elas ocorridos antes do seu nascimento. Dentro da lei dos renascimentos se estrutura ainda a terapia regressiva a vivências passadas, que a psicologia e a psiquiatria utilizam no tratamento de traumas psicológicos originários de outras existências, inclusive em pacientes que estiveram envolvidos na prática do aborto. Mas o aborto será moral, permitido em alguma situação? Sim. O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 359, respondida pelo Espírito Verdade e sua pleiade de luz. Pergunta Allan Kardec: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Resposta das entidades venerandas: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. É claro, meus irmãos, que aqui as entidades venerandas respondem que é necessário, preferível, manter uma programação kármica que já está em andamento, da qual até outras vidas, como no caso da mãe, do seu cônjuge e dos seus outros filhos,
necessitam para que essa programação continue a decorrer da melhor forma possível. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, o doutorzinho, quando disse isso, a criança ainda não nasceu, o corpo é da mulher, fico pensando no materialismo que campeia até numa missão tão nobre, que é a missão de salvar vidas. Portanto, a nossa posição como espírito é terminante. Matar nunca. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.